Supremo Tribunal Federal deve definir hoje os critérios para diferenciar usuário de drogas de traficante. A tendência é que seja estipulada a quantidade de 40 gramas por pessoa como limite para estabelecer a diferença. Ontem, o plenário do STF decidiu por 8-3 que o porte de maconha para uso pessoal não configura crime. A decisão não trata da legalização das drogas, como destacou o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil. O ministro Luiz Fux divergiu da maioria. Ele julgou o próprio STF como tecnicamente incapaz de definir os critérios para a descriminalização das drogas. E ressaltou que a tarefa cabe exclusivamente ao Congresso. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. A ministra Carmen Lúcia reconheceu a competência do Legislativo na questão. Porém, ela disse entender que pessoas viciadas não podem ser tratadas como criminosas. É necessário que o Legislativo atue definindo, porém, no exercício da competência constitucional expressa para o Poder Judiciário que, quando chamado a responder judicialmente, num caso precisa de responder, nós fixaríamos, e o meu voto é nesse sentido, um critério até a atuação do legislador ou do Poder Executivo, o que for mais, o que atuar em primeiro lugar. Até a publicação do resultado do julgamento, valem as regras atuais. A decisão tem repercussão geral, ou seja, será tomada por todas as instâncias da Justiça. Hoje, em uma eventual detenção, é o delegado da polícia que define se o cidadão é usuário ou traficante. Para o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, a decisão do STF favorece o tráfico de drogas. Vai acabar complicando mais ainda o trabalho da polícia e da justiça. Ou seja, ao invés de nós combatermos o tráfico de entorpecentes, combatermos o porte de entorpecente, nós estamos praticamente dando um aval para que isso ocorra. Já na avaliação do deputado Glauber Braga, do PSOL, a posse de entorpecentes não deve ser tratada como uma infração penal com prisão do usuário. Hiperencarceramento não diminui violência. Criminalização do uso pessoal de drogas não diminui violência, é exatamente ao contrário. Amplia a espiral da violência e, nesse sentido, apesar de limitada, a decisão do Supremo está correta. Após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão especial para debater a proposta que contraria a decisão do Supremo. Já aprovada no Senado, a chamada PEC das drogas criminaliza o porte e uso de drogas em qualquer quantidade e agora está nas mãos dos deputados. O texto já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e precisa da análise do mérito antes de ser levado a plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do STF e a invasão de competência no Poder Legislativo. Uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. A votação da PEC das drogas na Câmara ainda não tem data definida. Bandeirantes, 7h06.